Ok, agora a gente está gravando, graças a Deus. Estamos falando del arte e eu queria saber de vocês primeiro, antes de que possamos discutir uma temática mais específica, qual é o arte que a vocês mais les gusta. Por exemplo, de estas opções que o livro nos traz, cine, literatura, dança, escultura, pintura, música, teatro, o que vocês mais gostam ou se vocês estão involucrados com algum tipo de arte, se vocês estão envolvidos com algum tipo de arte. Vocês têm algum talento em algum tipo de arte? Alguém quer falar? Quem quer falar? Não? Nadie? Vocês vão ficar tudo calado também, gente? Acabei de vir de uma turma que ficou calada comigo. Bianca, dança. Vou dançar. Dançar na igreja? Dança na igreja? Legal. Música. Qual instrumento tocas ou se cantas, João, Pedro? Que cantas, ou que tocas? Eu toco el teclado, violão. Ah, me encanta, me encanta. Violão, em espanhol é guitarra, ok? Temos a guitarra acústica, que é o violão, e a guitarra elétrica, que é a nossa guitarra, né? A mí me encanta la guitarra. Yo sé tocar así muy poquito. Me encantaría aprender a tocar. Me encanta también la música. Yo vivo para la música. Me gusta mucho tocar el teclado. Yo canto también en la iglesia. ¿Alguien más quiere decir algo que hace de arte? ¿Alguien escribe acá? ¿Alguien gosta de escrever? Também sou bom para assistir no cine. A mí me encanta las películas también. Yo amo ver películas y por mucho tiempo yo estuve participando de teatro también. Quando eu vivia em Paraguai, eu participei de obras teatrais. Então, tudo que é de arte, gente, eu adoro arte. Eu gosto muito de escrever também. Alguém aqui gosta de escrever? Poemas? Alguém aqui compõe? Ninguém? Cadê os artistas da turma, galera? Vamos lá. Ninguém quer falar comigo. João Antônio, Sara, Cauê. Fala aí, João. Sério, Bianca? Já fez Eu teatro? gosto só de música e filme. Você toca algum instrumento? Eu já fiz, tipo, peças. Tocava. Mas faz tempo. Uns 3 anos, 2. Que legal. Na escola podia ter uma companhia de teatro, né? Ia ser legal, ia ser interessante. Só que depois eu não consegui mais. Quando eu falava pra rir, eu ficava triste. Quando eu falava pra ficar triste, eu ria. Aí não deu certo. É que você estava fazendo um teatro do mundo paralelo. Eles não entenderam isso, entendeu? Gente, pode liberar o som, tá? Pra falar comigo, tá bom? A aula, eu não tô falando com robôs, não. Isabela, não tá saindo o som. Não tá saindo o seu som, Isabela. Você tá falando? Dá pra me ouvir? Agora dá. Deve ser por causa do meu fone. Eu já fiz teatro na escola mesmo, já fiz algumas apresentações da nossa escola mesmo, assim, já não tem mais. E eu já fiz naquele projeto Passarela, eu passei na primeira fase, e daí na segunda eu não pude ir, porque minha mãe pesquisou e achou que era golpe, alguma coisa assim, ela ficou preocupada. Entendi. Mas aí eu também já, acho que convidada, eu não sei como é que é o nome, mas acho que eu fui convidada, tipo, o cara falou, conversa bem e tal. Só que daí também não deu pra mim ir, mas enfim, eu já tive experiência, é muito legal. Que legal. Eu amo teatro, eu gostaria muito de voltar a mexer com teatro. Já escrevi peça teatral também, é muito legal. Ok. Bueno, ustedes vieron que en el aula programada yo les pregunté sobre el graffiti, porque es un área un poco polémica sobre si el graffiti es arte o no. Né? Se a pichação é arte, se não é arte, se o grafite é arte, se não é arte. E eu les quiero pasar um video em espanhol e quero que prestem muita atenção neste video, tá bom? Eu vou dar play aqui no vídeo
Se vocês não estiverem ouvindo, falem, tá bom? Vamos lá, vamos ver se funciona. Mensajes, murales y pintura 3D. Este es el arte callejero. El arte urbano o arte callejero es tan versátil como controversial. Al tratarse de manifestaciones que se dan en su mayoría en espacios no autorizados, muchos lo consideran un acto de vandalismo, una ruptura del orden y la estética aceptados socialmente. En algunos territorios, su ilegalidad puede generar multas o incluso la detención de los artistas. Então vejam aqui. Não sei se vocês estão compreendendo o que está dizendo. Vocês estão compreendendo o espanhol? Tá difícil de compreender o espanhol do vídeo? Não, né? Ellos hablan sobre el arte callejero. Na verdade, eles falam callejero, porque é um vídeo argentino. Mas eles falam da arte de rua. E para alguns, essa arte de rua, eles estavam comentando, é ilegal, né? E para alguns, essa ilegalidade é o que torna arte, né? Por ser arte. Então, vamos continuar. Algunos defensores del arte callejero es una expresión cultural legítima y necesaria, y es precisamente su ilegalidad lo que le confiere su valor. Sin embargo, como en cualquier movimiento, existen grupos y subculturas, y no todos los artistas se expresan de la misma manera o con las mismas intenciones, que pueden ser para dar un mensaje, generar una reacción a nivel social o simplemente consolidar la figura del artista. Y estas intenciones tampoco están siempre demasiado claras. Tal es el caso del artista británico Banksy, quien desde hace unas décadas viene construyendo un perfil de artista antisistema, pero actualmente expone en galerías y vende sus obras a precios altísimos, generando recelo entre algunos críticos de la ambigüedad de su mensaje. Veamos cuáles son las características del graffiti. El graffiti es un tipo de arte callejero realizado actualmente con pinturas en aerosol y marcadores, aunque sus orígenes se remontan a las antiguas Grecia y Roma, donde los vándalos plasmaban en los edificios públicos su sátira del modo de vida de aquellas sociedades. En la actualidad, el graffiti sigue siendo ilegal, aunque es legitimado por diferentes grupos y subculturas, como es el caso de la cultura hip hop, cuya evolución y la del graffiti están estrechamente relacionadas. Existen también galerías y espacios artísticos donde estas obras son permitidas e incluso solicitadas, aunque algunos puristas de este tipo de arte pueden argumentar que si bien estas obras conservan la propuesta estética del graffiti, no deben considerarse como tales al haber perdido su carácter antisistema. Con la proliferación del arte callejero... Entonces vean, ¿quién me puede explicar qué es lo que está comprendiendo del video hasta ahora? ¿Y qué es lo que el video habla sobre el arte callejero y sobre el graffiti? ¿Cuáles son las características del graffiti? ¿Quién me puede decir? ¿No comprendieron el video? Os Joões, Cauê, Bianca, Isabela, Sofia. Oi, Sofia, tudo bom? João, belezinha pra mim não é explicação, hein? Vamos lá. Nadie, ustedes no comprendieron nada del video. Comprendieron? Vamos lá. Podem falar, não precisa colocar só o beleza, não. Comendo, tá? Daí eu não vou ficar aparecendo comendo, mas é isso. Tá bom. Nadie quiere hablar? Não? Ok. Vocês estão também ruim de participação hoje, igual as outras turmas. Beleza, galera. Seguinte. El video nos habla de que una de las principales características que ellos dan al arte callejero es justamente su característica de antisistema, de crítica social, de algo que va de encuentro a la cultura general. Entonces ellos dicen que a partir del momento que el grafite pasa a ser vendido, pasa a participar de galerías de arte, ya no es graffiti, ya no es un arte callejero. Y hay personas que dicen que no, que el arte graffiti es un arte que debe participar de las galerías, que deben ser vendidas, porque es un arte, ¿sí? Y debe ser reconocido culturalmente. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que grafite é arte de rua, callejeiro é arte de rua? É arte ou é vandalismo? Bom, acho que é arte.
Depende Eu também, né? também Também você vai fazer em qualquer lugar, respeitando todas as leis e regras. Mas, tipo assim, em alguns lugares é arte, é legal. Uhum. É Porque, bonito. tam, Cidade colorida, não deixa porque também tem grafites uma em lugares. cidade, né? Eu também acho, professor, que usado com respeito é arte. Posso, Ok. dá pra me ouvir? Quem mais tem aí uma opinião diferente, quer expressar? Vamos lá. Falem. Gerem polêmica. Dá pra me ouvir? Dá, pode falar. Tá, enfim, eu acho que é arte até certos pontos, até certos lugares, como as meninas disseram. Mas, sem seu porém, às vezes não é arte. É isso, tipo assim, não é só, ai, tal lugar não pode, daí a pessoa fala, não, é que às vezes as pessoas escrevem uma coisa muito feia, sabe? Tipo, que nem uma parte da escola que tem no poste, tá escrito lá, não interessa o quê. Uhum. Aí, tipo assim, eu acho que, como elas disseram, tem que ser usado com respeito, mas também não pode ser usado em um lugar Do mesmo jeito que continua sendo arte. Acho que é diferente. sem Extremo, é arte. respeito, entende? Tipo assim, tem que ser arte, mas assim, se a pessoa fala assim, não adianta só sua arte ser bonita ou feia, se eu não toquei. Não, não é não, tipo, entende? É isso. Entendi. Quem pensa diferente? Por ejemplo, yo puedo decir que el grafite es un arte hasta cierto punto. Ok, pero ¿cuál es este límite del momento en que es arte y del momento que deja de ser un arte? Porque una de las características del arte, y no solo del grafite, pero del arte en general, es la crítica. ¿Sí? No Eu sé. acho que deixa de ser arte quando você respeita a lei, por exemplo. Quando você coloca em lugares que são proibidos ou quando você desrespeita alguém ou alguma coisa, entendeu? Eu acho que é isso. Você denegride, tipo, alguma pessoa ou alguma população Uhum. ou raça. Pode ser Ou também. que nem, por exemplo, um exemplo de falta de respeito. Você pega um lugar, mesmo que seja sendo baldio, tipo, aí você vai lá e grifa ele e não é arte, é só uma grifatura. Só tá escrito umas coisas nada a ver ou tá pintado feio e torto. Tem gente que pinta feio e torto também. Entendeu? Mas isso daí é outra Pô, coisa, se for pra Isa, eu pintar, acho. faz uma coisa bonitinha. Mas aí também já cai na questão de estilo, né? Às vezes o que você acha bonito. Às vezes o negócio é tudo bagunçado e branco. É o estilo da arte. Eu queria Então, puxar mas se a do gente meu parar para corpo, pensar, mas por exemplo, não eu concordo com o que a Sofia falou, concordo com o que todo mundo falou, mas se nós paramos para pensar, el grafite no se puede hacer en ningún lugar, porque todos los lugares son privados o públicos, o pertenece a una persona o pertenece al ayuntamiento, a prefeitura. ¿Cómo ustedes creen que tiene que, cómo se resuelve eso? ¿Cómo se arregla eso? Porque, por exemplo, Professor, diga. mais uma vez, tipo assim, eu tava indo pra escola, aí eu tava passando pela avenida lá que vai pra escola, aí tem aquele, como que é o nome daquele buraco onde passa água no meio, córrego, não sei, e os caras penduraram a corda e eles estavam desenhando, tipo, pichando os policiais, o pessoal, tipo, tudo vendo. Aí eles tinham meio que, acho que, autorização, não tinha? Esse pessoal tava tudo Autorização vendo. já é algo legal, né? Por exemplo, em É, São tipo- Paulo e no Rio de Janeiro isso é muito comum. Você vê as paredes da cidade todas Sim. coloridas. Rio de Janeiro, Floripa também. Floripa, É verdade. muito lindo. Floripa tem muito. Deixa de ser uma Mas, tipo, eu acho que o governo poderia criar algum lugar específico para essas pessoas que querem demonstrar a sua arte. Tipo, algum lugar onde elas podem fazer, igual tá mostrando aí na imagem, por exemplo. Sim. Tipo uma Um lugar galeria, onde elas né? podem Assim, desenhar. puxamento, tipo, construção ou puxamento. Ou, tipo assim, qualquer um pode vir desenhar. Tipo, você pode tipo, usar o que você quiser. Um tubo, qualquer pessoa normal pode Eu acho que de isso, tipo assim, só naquele Que tubo, Bianca? túnel. A mesma coisa, tudo passa. Tá. Dá pra me ouvir, professor? Tô ouvindo. Tá. Eu acho que eles vão fazer que nem lá em São Paulo. Tem um beco chamado Beco do Batman lá em São Paulo. Que lá é, tipo, lindo. Eu nunca fui. Não, graças a Deus, não. É, tipo assim, eu nunca fui, mas pelo que eu já vi na internet ou algo desse tipo, lá é lindo, é a coisa mais linda, assim, sabe? Aí eu podia fazer aqui em Campo Grande também, tipo, com artistas de verdade, ou com pessoas que só tem um dom de pintar, não qualquer coisa. Que
raramente você vê um muro pintado bonito assim em Campo Grande. Sí. Entonces vean que nosotros tenemos varias formas de expresar el grafito, el arte callejero. Hay, por ejemplo, edificios, hay edificios que contratan personas que hacen grafite para, por ejemplo, pintar un lado, ¿sí?, del edificio y se queda muy lindo. Entonces vean que por más que haya varias críticas y polémicas en este asunto, creemos que acá nosotros tenemos algo en común, que para nosotros el arte es un arte. ¿Sí? Guardadinho aqui, não te imaginar, tudo organizadinho. Ok, alguém mais quer falar antes da gente continuar? Os meninos? Calado. Meu microfone. No, entonces, vamos a seguir entonces. Vean, tenemos el ejercicio de la página 61 acá para completar sobre a qué arte se refiere las caracterizaciones. Então aí está a resposta para vocês. Letra A. Es un arte que representa imágenes plásticas en relieve total o parcial. Então aí é a escultura, uma arte plástica, né? Es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva, criando a chamada ilusão de movimento. Então, vocês sabem que vídeo é basicamente isso, né? É uma sucessão rápida de fotos que dá a sensação de movimento. Então, é el cine. E a literatura é um arte que emplea como meio de expressão principalmente a palavra, a escritura. Então, aí está a resposta para vocês da número 1. Vamos seguir então, adoro falar sobre arte, mas eu não posso ficar a aula toda falando disso, que eu tenho conteúdo para dar para vocês. Vamos para a página 62, meus lindos. Vamos lá. Página 62. Quem pode ler para mim o primeiro parágrafo? Quem? Quem quer treinar a pronúncia comigo do espanhol? Página 62. Ninguém que treinar? Então, beleza. Eu vou ler. Análoga em 2 idiomas, sin embargo, poseen géneros distintos. Es decir, Quem estava lendo? Continua. Tava bom. Ok, vamos lá. Las palabras heterogenéricas son aquellas que tienen formas escritas análogas en 2 idiomas. Sin embargo, poseen géneros distintos. Es decir, son palabras que cambian de género del portugués al espanhol e al revés. Então, o que é uma palavra heterogenérica? São palavras que se escrevem de maneira muito parecida nos 2 idiomas, né? São quase a mesma palavra nos 2 idiomas, mas tem o mesmo significado, inclusive, mas eles possuem gêneros diferentes. Então, vejam aqui o exemplo. Juan hizo un tatuaje en el brazo izquierdo. Tatuagem no português é um substantivo feminino. Já no espanhol é masculino, um tatuaje. Então isso acontece muito, tem muitas palavras que no espanhol é masculino e no português é feminino, ou que no português é masculino e no espanhol é feminino. Então vejam, aqui o livro ele traz 2 regrinhas. Essas regrinhas elas não abarcam todas as palavras, mas ela dá uma noção de quando que a gente vai ter essa heterogeneia, né? Então, por exemplo, conocer las 2 reglas siguientes te puede ayudar a identificar algunas palabras españolas que cambian su género con relación al portugués. ¿Cuál es la primera regla? Palabras españolas terminadas en AG tendrán siempre el género masculino. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Em quase todas as situações, eu falo em quase porque sempre tem alguma exceçãozinha, em quase toda situação, as palavras que em português terminam em agem, como garagem, mensagem, viagem, personagem, vai terminar em arre no espanhol. Então vejam, a garagem, el garaje. A mensagem, el mensaje.
A viagem, el viaje. Então, vejam, além de terminar em arre, todas as palavras que terminam em agem, no português, vai ser masculino também. Beleza? Então, essa é a primeira dica, a primeira regrinha que a gente tem para saber os gêneros das palavras, que são muito parecidos nos dois idiomas, mas têm gêneros diferentes. A segunda regrinha é: palavras espanholas terminadas em umbre tendrão sempre el gênero feminino. Então vejam aqui, la costumbre no português é o costume. La cumbre em português é o cume. Por exemplo, la cumbre de la montaña, o cume do monte. La legumbre, o legumbre. La certidumbre, a certeza. Então vejam aí que todas as palavras terminarem em umbre, a gente vai ter uma palavra feminina. Com essas regras se pode deduzir a que género pertenecen a algunos vocablos españoles, pero no todos. Para las demás palabras heterogenéricas es necesario conocer de hecho el género de la palabra en español. A seguir se encuentran algunos ejemplos de palabras heterogenéricas que no siguen essas duas regras. Então vejam, essas duas regrinhas elas são legais, mas elas na verdade elas não abarcam a maioria das palavras. O que acontece? Infelizmente, como tudo no idioma, tem coisas que a gente só vai saber na prática, com leitura, lendo. Então, assim, cara, é muito legal se vocês conseguirem pegar um ensaio, um artigo, ou até um livro em espanhol e ler, tentar ler. Porque por meio da leitura, vocês vão ter uma memória fotográfica, uma memória de imagens das palavras e de como se escreve o espanhol. E sabendo como se escreve, vocês também sabem como falar. Então vejam aqui ó, os exemplos. El análisis, el árbol, el color, el dolor, el equipo, el pétalo, el puente, la baraja, la cárcel, la leche. Então vejam, leite é feminino no espanhol. Árvore é masculino. Cor, a cor é el color, é masculino no espanhol. A dor é el dolor. Vejam aqui, la miel, o mel, la miel. La nariz é feminino em espanhol. La sal, la sangre, vejam, sangre é feminino. La sonrisa, o sorriso é feminino em espanhol. Então vejam, tem muitas palavrinhas que realmente os gêneros são opostos do espanhol para o português. Antes de ir para os exercícios, eu queria aqui projetar a aula programada. Vocês estão vendo a aula programada aí? Tá dando para ver? Sim? Não? Parou no slide? Eu vou ter que interromper então e compartilhar de novo. Vamos lá. Foi? Estão vendo a aula programada? Sim? Ok. Beleza, então, olha só. Aqui eu fiz as perguntas, né? Abra seu livro, responda que são as palavras heterogenéricas. No livro tem resposta. Quais são as duas regras existentes? São essas regras que eu expliquei sobre arre, umbre. E aqui eu fiz uma perguntinha interessante para vocês. Não sei se vocês conseguiram responder. A 2.3. Las palavras agua e alma são escritas com qual artículo? El ou la? Ellas são masculinas ou femininas? Então vejam aqui. La palavra alma e agua se escreve el agua e el alma. Tá bom? El agua e el alma. Mas isso quer dizer que elas são palavras masculinas? Não. Ambas as palavras são femininas. Quando a gente passa para o plural, nós decimos las aguas e las almas. Tá bom? Então são palavras femininas, mas quando elas estão no singular, eu falo el agua e el alma. Mas por quê, professor? Bom, no espanhol a gente tem essa questão da cacofonia, que a gente chama, que é a repetição de sons. Para não ficar la água, a, e la alma, la, entendeu? La, a, repetindo o a. No espanhol, quando a palavra começa com a e a ênfase está na o a inicial, água, alma, para não ficar essa repetição de a, eu mudo o artigo feminino para o masculino, mas eu não mudo o gênero da palavra. Ela continua sendo feminina. Tá bom? Tanto que no plural é las aguas e las almas.
Beleza, meu povo? Ok? Vamos voltar lá para o nosso slide para fazer os exercícios juntos. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ei, não está abrindo a tela. Tá, vamos lá. Exercício. Não estou conseguindo aqui colocar a tela para projetar em forma de apresentação. Não sei por quê. Mas tudo bem, tá dando para ver de qualquer forma, né? Ejercicio 1 de la página 62. Señala las frases correctas de acuerdo con el uso de los heterogenéricos. Então aí, qual que são as respostas corretas? A, C e D. Te invito para dançar un vals. Então, vals es masculino. Aqui, la B está errada, está incorrecta, porque es el paisaje, ¿ok? La C está correcta, ella tiene la risa es femenino, suave, como el pétalo de la rosa. Entonces, pétalo es masculino. El fraude en las elecciones fue comprobado. Entonces, a fraude, no espanhol, é el fraude. Beleza? Tudo certo até aqui? Joia. Então, vamos lá. Vamos passar, então, para o exercício 2? Exercício 2, página 63. ¿Cuál es la serie de palabras heterogenéricas con relación al portugués? E aí seria a letra A, tá bom? Sangre, sal, costumbre. La sangre, la sal, la costumbre. Vejam aí. Já tem a resposta 3 também. Señala las alternativas que no presentan errores. Que seria el sangre. Não, porque é la sangre. E seria la sangre roja. Tá bom? La sangre roja. El ancla, vejam. Por que eu coloquei el ancla? O livro ele nem trazia el ancla como correto, mas eu coloquei correto por quê? Porque é o mesmo caso da el agua, el alma. Aí, não tá errado falar el ancla, ok? El ancla pesada. Mas, o livro ele traz como errado por conta do pesada, que seria el ancla pesado. Enfim, entra naquele caso da cacofonia, tá bom? El ancla. Ancla é uma palavra feminina, mas quando tá no singular, eu falo el ancla, tá bom? E depois el árbol também tá correto. El árbol, que é masculino. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Deixa eu ver se eu consigo projetar de novo essa aula. Eu não sei porque não está projetando em tela completa. Engraçado. Mas tudo bem. Vamos lá. Próximo. El ejercicio 4. La palabra leche es femenina en español y masculina en portugués. ¿Cuál opción a seguir presenta la misma divergencia? Y en este caso es la sangre. Y el 5 señala las alternativas correctas con relación al empleo de los artículos. Entonces, la sal, la costumbre e una nariz, porque nariz é feminino. Então, vejam, galera, vocês têm que pegar esse feeling aí de saber das palavras masculino e feminino em espanhol. Seguindo o livro, ele traz algo que vocês praticamente já sabem, que são os grados del adjetivo. Vejam que na aula programada também eu perguntei para vocês sobre os grados do adjetivo. E nós temos, por exemplo, el adjetivo grados comparativos. Y dentro de grados comparativos yo tengo el grado de superioridad, de inferioridad y de igualdad. ¿Tá bom? Então vejam, de superioridad yo puedo decir mi botella es más barata que la tuya. Esta moto es más barata que aquella. La voz de tal cantante es más bella que el otro cantante. Então vejam, mais que, ok? Estou dando superioridade. Inferioridade é menos que. Esta moto é menos barata que, ok? Então aqui eu estou fazendo uma relação comparativa entre um e outro. Se um é mais, menos ou igual. E igual pode ser es tan como ou tanto
como: esta moto é tão barata como aquella. E estos, daqui tá errado o livro, viu? Estos hombres são tanto maiores como influyentes. Então, eu estou dando aqui um comparativo de igualdade, tá? E outro grado de adjetivo que eu tenho é o grado superlativo, que expresa o grado mais intenso de la característica. Está dividido em superlativo absoluto e superlativo relativo. E aí, lá na aula programada, eu perguntava para vocês qual é a diferença de um para o outro. Vejam, superlativo absoluto, pensa assim no absoluto, ele não precisa de mais nada além dele mesmo. Então, assim, ele não faz uma comparação e uma relação com ninguém ou com nenhuma coisa. Já o superlativo relativo, a própria palavra já diz. Eu estou relacionando coisas ou personas. Então, se indica superioridade de uma determinada característica de alguém ou algo com relação a outros. Então, por exemplo, o superlativo absoluto, eu vou usar o sufixo ísimo ou um advérbio como muito. Então, lembram do muito de forma apocopada que eu uso com adjetivos? Eu posso usar o muito para dar essa superrelação. E aí, o livro traz o exemplo. La enfermedad de Pepa es rarísima e la enfermedad de Pepa es muy rara. E aí, o relativo seria Pedro é o aluno mais alto del grupo. Então, vejam que eu posso usar el mais alto del ou la mais linda que. Então, vejam, eu estou relacionando a superrelação de algo ou alguém em relação ao resto, tá bom? Em relação às outras coisas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? A gente tem mais 2 minutinhos de aula. Aqui o livro ele traz as formas especiais de grado. Uma curiosidade para vocês, no português a gente não pode falar mais grande e mais pequeno. No espanhol eu posso, tá bom? Não tá errado eu falar mais grande ou mais pequeno. Então, se eu posso dizer que Pedro é mais grande que Pablo, tá bom? Ou é mais pequeno, não tá errado, pode falar também. E aí o livro ele traz os comparativos, melhor, pior, menor, maior, beleza? E aí os exercícios que estão aqui, exercício 6 da página 64. Señala as frases que estão escritas correctamente. E neste caso é a frase C e D. Penélope Cruz é tão guapa como Paz Vega. E el marido de Lúcia é boníssimo. Vejam que eu estou fazendo uma comparação e o outro eu estou fazendo uma superrelação. Um é comparativo, o outro é superlativo. Tá bom? A letra A está errada porque eu não posso falar mais maior, tá bom? E eu também não posso falar más humildíssimos. Isso aí já é redundante. Ou eu falo más humilde ou humildíssimos, tá bom? A 7 eu vou passar, porque pedi para reescrever e corrigir. Vocês já sabem quais são os erros. A número 8 diz o seguinte. Gente, eu não sei se dá tempo de eu dar a correção. Porque aqui tá dando que já tá acabando a aula, né? Tenho menos de 1 minuto. Oh, Deus. Então, beleza. Galera, não vai dar para comentar, mas vocês vão receber os slides com as correções, tá bom? Os slides vocês recebem. Estudem pelos slides. Eles são importantes para a atividade avaliativa, tá bom? Estudem pelo livro e eu já estou fazendo a atividade avaliativa de vocês. Então, tudo que eu tô dando na aula tá lá na atividade avaliativa. Beleza, galera? A gente tá terminando. Beijão para vocês, amo demais vocês. Bom final de semana. Até logo, Deus abençoe. Beijo.